tecnológico, né? É um edital bem comum, basicamente de todas as bancas aí vai ter essa parte, tá? Inclusive, em algumas provas, vai ter mais pontos do que esses. Então, isso aqui é só para vocês terem ideia de que aqui no nossa comunidade de estudos, nós sempre estamos estudando assuntos que são pertinentes, que vão cair. Por exemplo, na aula anterior, nós falamos muito sobre isso aqui, né? Cadê? Igualdade, proporção. Então é um assunto que todas as provas de concurso público, gente, vai ter isso. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre regra de três simples e também vamos falar principalmente, né? Cadê? Porcentagens. Hum, tá por aqui. Mas toda vez que fala de regra de três simples, nós precisamos lembrar de porcentagens. Toda vez que fala de proporção, precisamos lembrar de porcentagens também. Então veja que é um assunto que vai sempre, sempre, sempre cair na prova. Então essa é a parte boa. E aí eu quero perguntar, Cássio, numa escala de 0 a 10, como que é a sua relação com porcentagens? 4 no máximo sendo generoso. E você, Érica? Eu, ah, acho que eu tô abaixo de Cássio. Isso é preocupante. Olha lá, que nem o significado da palavra eu acho que eu sei. Preocupante. O nosso cálculo era só 10% só. Ah, pois é, né? Também sabe 10%, Cássio? Isso aí já é avançado. Ah, isso é bom. 10% é bom, aí, Érica, porque na nossa aula hoje vocês vão perceber que tem duas maneiras de resolver porcentagens. Dois modos. E tem o modo tradicional e o modo intuitivo. Como sempre, o nosso objetivo é trabalhar o modo intuitivo. Mas para trabalhar o modo intuitivo, eu preciso apresentar para vocês também o modo tradicional, tá bom? Mas na hora da prova, eu quero que vocês usem o modo intuitivo, porque é o modo intuitivo e vai te dar velocidade, vai te dar confiança, vai te dar segurança. É isso que o modo intuitivo faz, ok? Beleza, qual que é esse modo tradicional? Gente, modo tradicional é o que nós geralmente aprendemos na escola, na faculdade, é a famosa regra de 3. Regra de 3. Vocês lembram de regra de 3? Esse assunto aí mesmo que eu não sei. É isso daí, né? Foi bem forte que eu sei. Não sei. Aquela coisa, né, Cássio? Justamente o que ele pergunta pra mim é literalmente o assunto que eu não sei, né? Sempre é Que raiva, cara. tá. Então isso é bom. O modo tradicional é a famosa regra de 3. E de achas é a regra de 3, né? Vocês não sabem o que é a regra de 3. Melhor ainda. Então eu vou fazer uma pequena inversão agora nessa aula. Eu tinha pensado inicialmente em primeiro explicar o modo tradicional, beleza? Depois ir para o modo intuitivo, para ter uma comparação e vocês puderem falar, agora que eu sei os dois métodos, eu quero fazer aquele lá. Mas como aqui tá todo mundo zoado igual, bora então fazer o seguinte, bora ir direto no modo intuitivo. Ah, mas e a regra de 3? Depois a gente vê a regra de 3, no final da aula. Agora é o modo intuitivo. Combinado? De boas para vocês?
Oi, Beleza. Na escola é o tradicional que eles ensinam? é o tradicional. Então, a regra de 3. Alan, você quer falar alguma coisa? Tô tranquilo. Só não acho. Beleza. Eu vou botar você no mudo. Tranquilo, então, Alan. Eu vou botar você no mudo para não dar interferência no áudio, tá? Tá bom. Ok, então vamos dar sequência. Vamos direto no modo intuitivo. Vamos ganhar tempo. No final eu posso explicar a regra de 3, mas vamos falar do modo intuitivo agora. Como que funciona o modo intuitivo? No modo intuitivo, o nosso objetivo, pessoal, é sempre calcular as porcentagens usando, ao invés de fazer cálculos de multiplicação e divisão, como era aqui na regra de 3, deixa eu escrever aqui, ó, multiplicação e divisão. Então, ao invés de fazer cálculos de multiplicação e divisão aqui, nós vamos, no modo intuitivo, trabalhar muito com a ideia de soma e subtração. Então, somar e subtrair é muito, mas muito mais fácil do que fazer qualquer outra coisa, tá? Como vai funcionar a ideia? Vamos usar alguns valores de referência. Quem são esses valores de referência? A Érica, ela falou um desses valores, que é o 10%. Então, o nosso primeiro valor de referência é o 10%. A partir desse 10%, nós vamos chegar em muitos outros valores. Aí vem a pergunta clássica agora. Como que eu calculo o 10%? Gente, o 10% nada mais é do que o meu famoso dízimo. Ô, Cássio, você sabe calcular um dízimo do seu salário? Gente, isso é fácil, até porque todo mês eu treino. Fácil mesmo. Érica, você sabe calcular o dízimo de boas? 10% eu consigo. É, exatamente, isso mesmo. Então, deixa eu perguntar, de cabeça agora, tá? Se eu falar assim, ô Cássio, se o seu salário é de R$ 2.000, qual é o valor do dízimo? 200. Maravilha. Ô, Érica, se o seu salário é de 3.500, qual é o valor do dízimo? Daí, desculpa que... Peraí. Alan, como eu sei que você é rico, o meu amigo Alan ele ganha em média uns 8.900 por mês. Alan, se o seu salário é de 8.900, quanto que você está pagando de dízimo por mês, Alan? Você tá no mudo, Alan. É pressão minha ou o pessoal bugou no 10%? 10% de 8.900. Vamos lá, então. Eles estão muito empolgados no meu rosto. Ah, agora que eu consegui voltar. 350. Isso. Cadê o Clérigo? Mas eu faço esse cálculo quando eu redondo. Tipo, se eu ganhar 1.754, eu já arredondo para 55. Não, é tranquilo. Olha só, eu vou explicar para vocês, então, como que nós vamos formular o 10% de maneira bem rápida. E essa é a parte boa do 10%. 10% nós vamos usar ele porque ele é um valor rápido de se calcular. É para calcular rápido mesmo. Tá? Então, ó, só um momentinho aqui. Como que calcula 10% de maneira rápida? Primeiro de tudo, o 10% é uma divisão por 10. É uma divisão por 10. Só mudando a cor aqui. Como que eu faço divisão por 10? Divisão por 10. A grande sacada, a grande dica da divisão por 10 é isso aqui, ó. É deslocar a vírgula. Deslocar a vírgula. Deslocar a vírgula uma casinha para a esquerda. Uma casa para a esquerda. Essa é a sacada. Divisão por 10 é deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. E é isso que eu faço no 10%. O 10%, pessoal,
é uma divisão por 10. Olha só, como que eu sei disso? Imagina que aqui eu tenho o meu 100%. O salário sei lá, da Maria é de R$ 7.950. É isso que a Maria ganha todos os meses. E eu quero descobrir o 10% do salário da Maria. O que eu tenho que fazer? O 10% nada mais é do que o 100% dividido por 10. Então, se eu pego o 100% e divido por 10, para manter a proporção, eu tenho que dividir esse cara por 10 também. E aí que entra a divisão por 10. Veja, 7.950. Ah, Caio, mas aqui não tem vírgula. Poxa, eu tenho que lembrar que é vírgula zero. Como eu dividir por 10, essa vírgulazinha aqui, ó, ela vai entrar bem nesse ponto aqui. 795,0. Então, quem que é o 10%? 795. Ficou tranquilo? Ficou fácil isso? Beleza, bora fazer mais um teste aqui. O número 975 agora. 975 dividido por 10. O que eu faço? Eu simplesmente tenho que deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Eu não tenho vírgula aqui. Então eu tenho que lembrar, vírgula zero. Eu pego essa vírgulazinha e, ó, coloco bem aqui. Fica 97,5. Então, 975 dividido por 10 é 97,5. Eu simplesmente vou fazer isso, gente. Vou deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Cássio, ficou fácil agora? Ficou fácil. Eu fazia o seguinte, quando era zero, o último, eu só sumia ele, entendeu? Que tá certo. Só que, por exemplo, se o último for 5, aí tá errado. Porque aí eu ia assumir o 0,5. É o caso que a Erika falou, né? Que quando era um valor mais quebrado, ela tinha dificuldades. Mas quando a gente entende que é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, fica muito simples. Érica, ficou tranquilo agora? Alan, ficou de boas? Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, meu salário é 1.750,33 centavos. E aí? Boa pergunta, bora ver isso aqui agora, ó. Bora fazer isso aqui agora. Vamos supor, né, 2.751,20 centavos. Esse aqui é o salário. Vou dividir por 10. O que eu tenho que fazer na divisão por 10? Eu vou deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, se a vírgula está aqui no vírgula 20, ela tem que ficar aqui, ó. Portanto, ficou 275,12 ou 120. Arredondando, né? R$275,12. Então, até facilitou para você, Érica. Ficou até mais fácil, na verdade. Não importa o número, olha só. 379,2. Divide esse número por 10. Beleza. Eu pego essa vírgula e desloco ela uma casa para a esquerda. 37,92. 421,3 dividido por 10. Não tem problema. 42,13. E se por 9,7 dividido por 10? Não tem problema. Mesma coisa. Eu pego essa vírgula, desloco uma casa para a esquerda. Fica, ó, vírgula 97. Mas aqui não tem nada. Tem, é o zero. 0,97. E aí, Érica, deu para responder? Nossa, não sabia que era tão fácil assim. Alan, ficou de boa? Ficou fácil. Cássio, o que você ia falar? Não, como é o nome desses números depois da vírgula, dizendo da esquerda para a direita? Tipo, casa, acho que tem algum nome. Sim, se chama casa decimal. Exatamente, eu tava com o casa decimal na cabeça, mas eu não sabia se era esse nome. Mas isso ali me lembra posto de gasolina, porque
transposto, por lei, é obrigado a colocar 3 casas decimal. Agora, se não tiver, tá fora da lei, mas é obrigado, entendeu? Aí, viu? Matemática tá até na lei, mano. E aí, então, olha só. O que a gente fez agora? Divisão por 10. Por que de achos eu estou fazendo a divisão por 10? Lembra do nosso objetivo. Ué, nosso objetivo é usar o 10% como valor de referência. E o 10%, gente, é justamente a divisão por 10. Exemplo. Calcule 10% de 95. 10% de 95, eu tenho que lembrar que é o quê? O 10% é a 10ª parte. Então, ele é a 10ª parte do 95. Em outras palavras, é o 95 dividido por 10. E eu sei fazer divisão por 10. É só pegar a vírgula e colocar uma casa para a esquerda. 9,5, né? Então, 10% de 95 é igual a 9,5. E aí? Tranquilos? Suave? E 10%, tá, bora ver o restante, né? Então, agora que a gente vai começar a trabalhar a ideia básica. Não vai ficar com medo antes de ficar de preocupar mesmo, tá? Sem apavoração, gente. Então, eu sei já calcular 10%, né? Ok. Qual vai ser a sacada a partir de agora? Olha o que eu escrevi aqui. E no modo intuitivo, o nosso objetivo é fazer o quê? Soma e subtração. Esse é o objetivo do modo intuitivo. Soma e subtração. E como que isso vai ser verdade a partir de agora? Deixa eu só apagar aqui. Isso vai ser verdade da seguinte maneira. Opa, caneta. Vamos pegar outro exemplo. Calcule 20% de 180. Como que eu faço isso no modo intuitivo, né? Como que a gente vai fazer isso no modo intuitivo agora? Eu tenho que usar o 10% como meu valor de referência. Esse é o objetivo agora. Boa noite, Juliana. Bem-vinda à nossa aula, minha amiga. Espero que esteja nos ouvindo bem. Sim, professor, boa noite. Boa noite. Obrigada. Então, olha só. Juliana, estávamos falando sobre porcentagens e resolver porcentagem usando o modo intuitivo. Basicamente, a gente não quer fazer conta. Esse é o objetivo nosso. Então, pessoal, quem que é o 20%? Caio, a gente não trabalhou 20% até agora. Eu não sei quem que é 20%. Sim, nós sabemos quem é o 20%. Cássio, como que eu vou escrever o 20% usando apenas o meu valor de referência? Como tem que ser a sacada? É isso aqui, ó. 20% ele é o 10% mais 10%. Eu juro que pensei nisso, não sei porquê, mas eu pensei. Como? Eu juro que eu pensei nisso, eu não sei. Mas esse é o objetivo mesmo, é que você tivesse pensado nisso. Porque ele é o nosso valor de referência, entende? Então, se você pensou nisso, é porque você entendeu a ideia. Muito bom. Érica, quem que é 10% de 180? 18. Maravilha. Então, 10% de 180 é o nosso 18. Tá? Volta a canetinha aqui. Alan, o que eu tenho que fazer então, Alan? É só eu fazer isso aqui, ó. 10% é 18 mais 18. Então, o meu 20%, gente, é quem? 18 mais 18. E agora, Juliana, métodos avançados da 3ª série. 18 mais 18. Né, gente? Então, vamos lá. 8 mais 8 é 16. Sobe 1 e mais 1 dá 3. 36. Acertei. Boa. Então, galera, 20% de 180 é 36. O que nós acabamos de fazer, tá? Nós, literalmente, usamos soma, a gente usou soma ou subtração
para calcular a porcentagem. Só isso que nós fizemos. Nós não fizemos multiplicação nem divisão. Então, na hora de uma prova, quando você faz soma ou subtração, você ganha muita velocidade, mas principalmente você ganha segurança. Então, esse é o nosso objetivo durante o concurso, é que você faça uma prova com velocidade, mas também com muita segurança. E olha só agora, vamos ver se vocês já entenderam a ideia mesmo. Poxa, eu descobri já que 20% é 36. Aí vem outra pergunta agora. Quem é 40% de 180? Como você faria essa? Podem falar, fiquem à vontade. Tomar 36 mais 18. Não, minto, tô me 4 vezes. Boa. Ó, se você somasse 36 mais 18, você ia encontrar o 30%. Fez sentido? Mas aqui é multiplicação, não entra? Não. Na soma, né? 36 mais 36, não é isso? Exato, 36 mais 36. Veja, você quer o 40%. Então a pergunta básica é, quem é 40%? Você... Beleza, eu posso fazer como? 10 mais 10 mais 10. Beleza, já não teria problema. Aí você falou multiplicação, né, Eric? Ó, eu tenho 4 10%. Então eu tenho 4 vezes 18. Poderia fazer isso. Poderia fazer o que também? Igual a Juliana falou. 40 é igual a 20% mais 20%. Por que eu estou usando 20%? Porque eu acabei de descobrir, ó. Acabei de descobrir o valor do 20% é 36. Então ficaria 36 mais 36. Daria 72. 4 vezes 18, adivinha, Eric? 72 também. Só uma maneira diferente de fazer. Talvez o Cássio ele pode ter pensado, poxa, o 40% é quantos? É 50% menos 10%. Por que 50% é um valor fácil? Porque é metade. Ah, nossa, a bolsa custava R$ 180, agora entrou na promoção, tá com metade do preço. 50% de desconto, beleza. 50% é a metade. Metade de 180 é 90. 10% é 18. 90 menos 18, adivinha? 72 também. E aí, o que acharam dessas nuances? Cássio, quais são seus pensamentos agora? Não sei porque, Caio, mas na escola eu gostava de subtrair. Tipo, então o que você falou é verdade. Tipo, eu pensaria mais 50% menos 10, entendeu? Não, essa é a ideia mesmo, Cássio. Se você se sente confortável dessa maneira, cara, só faz assim, não tem problema. Ô, Juliana, eu sei que você entrou na aula agora, mas você conseguiu pegar um pouquinho a ideia? Ah, sim, professor. Eu já estudo há um tempinho, entendeu? Só que só que eu estudo sozinha. Então, quando eu encontrei o senhor nas redes sociais, aí eu falei, vou acompanhar, porque é sempre bom, né? É verdade, sempre bom, né? Tem que... E às vezes é um outro modo de pensar, né, professor? Isso mesmo. Então, que bom que você está aqui conosco hoje. Valeu pela confiança. Legal, obrigada. Então, bora fazer exercício agora, né, gente? Já falamos muito de teoria. E agora a gente vai analisando alguns outros pontinhos, alguns outros detalhes durante os exercícios, tá bom? Então, para começar aqui, Aqui, ó. Esse exercício. Pode ler para nós, Cássio, por favor? E a mercadoria que era vendida por R$ 30 em uma promoção, passou a ser vendida com 20% de desconto. Terminada a promoção, ela recebeu novamente 20% de acréscimo. Então, seu preço passou a ser... Maravilha. Então, essa aqui, ela é uma questão, assim, super comum em concurso público. É quando dá um acréscimo e depois dá um desconto, né? Ou ele aumenta e depois faz uma promoção, ou faz o contrário. Super comum. E aí que tá o detalhe. Primeira coisa, a galera que não estudou para a prova, que só fez a inscrição, mas não pagou, não é o seu caso, né, Alan? Só um exemplo aleatório aqui. Mas assim, a primeira coisa aqui que o pessoal olha é,
Caramba, deu um aumento, né? Opa, primeiro deu um desconto de 20%. Depois ele aumentou 20%. Ah, então se deu um desconto, depois deu um acréscimo de 20, ficou elas por elas. Aí marca a letra D. Já errou. Já era. Ficaria errado. Por isso que eu pensei mesmo. Pessoa nisso, Por cara. isso que eu pensei. Porque assim, é, R$ 30 é o valor base para você calcular o desconto. E depois é outro valor base para você calcular o acréscimo. Exatamente isso. O nosso valor base muda mesmo, o valor de referência muda. Toda vez que tem essas questões de acréscimo, desconto, aumento, só vocês precisam simplesmente ser organizados. É isso aqui, ó. R$ 30 inicialmente. Depois sofreu um desconto de 20%. Beleza? Perdeu 20%. Depois disso, sofreu um aumento de 20%. E agora, o que a gente faz? Se você fizesse do jeito tradicional, você teria que fazer uma regra de 3, enfim. Consome um pouco de tempo. Aqui é uma questão fácil mesmo. Mas no modo intuitivo fica bem simples. Quem que é 20%? Lembrando, né? 20% é 10% mais 10%. Beleza. Quem que é 10% de 30? Érica, quem que é 10% de 30? 3. 3. Exatamente. Então é 3 mais 3, que dá 6. Então 20% é 6. Como é um desconto, custava R$ 30, desconto de R$ 6, passou a custar 24. Agora eu vou ter um acréscimo de 20%. Mas agora, igual o Cássio falou, o nosso valor base mudou. Nosso valor base agora é o 24. Ô, Juliana, você sabe fazer as divisões por 10 de maneira tranquila, rápida? Como que é pra você? Oi, Caio. Pode ser, eu vou tentando, entendeu? De boas. Então, Vamos lá. então, no seu caso, você conseguiria fazer, tipo, 24 dividido por 10, Juliana? Seria de boas pra você? Ah, sim, Caio. Aí, sim, aí dá 2,4. Maravilha, maravilha. E esse é o objetivo mesmo. Nós estamos usando divisão por 10 porque a ideia é que na hora da prova a nossa conta seja bem rapidinha, tá? Nós não vamos querer, tipo, 24 dividido... Não, não é isso. Ah, não, não. Vai de 10, né? Essa ideia mesmo, é o por 10. Alan, toda vez que a gente tiver uma soma, Alan, só para revisar aqui, tá? Uma soma de números com vírgula, galera. Qual que é a regra? É vírgula embaixo de vírgula. Então, 2,4 mais 2,4 dá 4,8. Então, 20% do 24, Cássio, é 24. Como foi um acréscimo, né? 24 mais 4,8. Então, eu tô fazendo aqui, tá, pessoal? Só para relembrar. Tipo assim, R$ 24. 4,8. 0, 8, 8 e 2. Daria 28,80. Então, essa aqui seria a resposta, letra E. Então, essa questão aqui, pessoal, se cair nesse estilo numa prova, assim, vocês resolveriam ela em menos de 1 minuto. E com muita, mas muita segurança. E esse é o principal objetivo. Segurança. Então, 1 minuto com segurança, você economiza tempo e assim por diante. Beleza. Questão número 1 de porcentagem. Acréscimo e decréscimo. É um estilo de questão. O outro estilo, né, outro modelo de questão em porcentagens é quando nós trabalhamos com uma ideia implícita. Vou até escrever aqui, ó. Ideia implícita. Então, na porcentagem tem muito disso de uma ideia implícita. Como assim ideia implícita? Exemplo.
Na minha família tem 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 4 são homens. Logo, automaticamente, implicitamente, estou dizendo que na minha família tem 6 mulheres. Na porcentagem, essa ideia implícita sempre é em relação ao 100%. Sempre em relação ao 100%. Exemplo. Poxa, fiz uma corrida e já percorri 70% do percurso. Automaticamente, falta 30%. Porque a ideia é para fechar numa porcentagem ao 100%. Tranquilo isso? De boas? Juliana? Tranquilo? De boa, de boa. É isso aí, gente. Ó, a parte boa de nós termos poucas pessoas aqui é que nós podemos conversar mesmo. Eu vou ficar perguntando o tempo todo. Não, eu vou cansar de ouvir minha voz. Ai, ai. Se tiver dúvida, pergunta, observação, gente, só tira um mudo aí e fala, tá? Sem problema. Ok, fechei a ideia do implícito. Então agora bora fazer um exercício com essa ideia, com essa sacada. Um arquiteto projetou uma escola infantil, utilizando 45% da área total do terreno para o prédio e continha as salas de aula, beleza? Então eu tenho aqui, ó, 45% do total salas de aula. Aí ele continua falando, 15% para as salas de projeção, biblioteca, laboratórios. Ok. 15% eu vou escrever aqui, biblioteca. Vou para a letra feia, tá, gente? Tem que ser rápido aqui. 15% biblioteca. Mesmo assim, sobrou uma área de 900 metros. Então, sobrou 900 metros quadrados. O que você vai fazer agora? Cara, se você observar bem e somar esses dois, 45 mais 15, você já vai perceber que aqui tem 60%. Então, eu tenho 60% de área construída. E quando ele fala sobrou 900 metros quadrados, implicitamente, em termos de porcentagem, ele está dizendo que sobrou 40%. Então, essa informação aqui, os senhores e as senhoras precisam deduzir. Você deduziu essa informação. O exercício não vai falar isso, porque você tem que deduzir. Então, 40% é o que sobrou. Vamos continuar a leitura. E ele fala, podemos concluir que o terreno tinha um total em metros quadrados. Caramba, gente. Eu sei que 40% vale 900 metros quadrados. E o cara quer descobrir o meu total, o meu 100%. E aqui vem duas maneiras de fazer. A primeira maneira, que é o que geralmente o pessoal usa, é a regra de 3. É só eu botar um xzinho aqui, ó. Multiplicar cruzado é a regra de 3. Mas como a proposta de nossa aula não é usar o método tradicional, é aprendermos a tentar em todos os momentos fazer o modo intuitivo, eu vou fazer isso agora. Eu tenho que chegar no 100%. O que a gente vai fazer? Nós vamos usar um pouco essa ideia aqui, ó. Cadê o exercício do... Lembra? Poxa, eu já sabia que 20% era 36. Quando eu pedi para calcular 40%, eu só somei 20 mais 20. Em outras palavras, eu estou usando o valor que eu já sei. Então, olha o que eu vou fazer. Cadê? Vou fazer isso aqui, ó. 40%. 40 mais 40 já deu 80. Para completar o 100, falta quantos ainda? 20. Exato. Como eu sei que 40% é 900 metros quadrados, 20%, gente, é a metade de quem? A metade do 40. Então, a metade de 900. Ah, eu não sei fazer de cabeça. Faz assim, ó. 900 é 800 mais 100. Metade de 800? 400. Metade de 100? 50. Então, metade de 900 é 450. Então, 20% vale 450 metros quadrados. E o exercício, ele quer saber o total desse terreno em metros quadrados. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu só vou somar. Se vocês observarem bem,
né? 40 mais 40, 80. Mais 20, 100%. 900 mais 900 mais 450. 0. 0 mais 0 mais 5 dá 5. Terminou em 50. Daí elimina a letra B, porque termina em 50. Agora, se eu somar 9 mais 9, 18. 18 mais 4, 22. 20. Portanto, a resposta correta é a letra E, 2.250. E aí? O que acharam dessa questão? Achei boa. Eu tava acostumada a fazer só a regra de 3. Cara, por isso que eu vou te acompanhar, entendeu? Porque eu queria algo mais assim de cabeça mesmo. Vou tentar. E o que achou disso, então? Achei bom, que eu preciso ainda exercitar mais a minha mente. Tá muito regrinha de 3. Regra de 3 é bom, não tem problema usar. Só que eu sempre falo pro pessoal, né? Quando a galera entra... Quando eu monto uma turma, né? Eu falo assim, gente... Tem exercícios mesmo que você tem que usar regra de 3. Não tem alternativa, não Sim. tem solução. Que na maioria das vezes é aqui, ó. É verdade. E de novo, né, Juliana? Dessa maneira aqui, você vai ganhar velocidade Sim. e segurança. Principalmente segurança na hora de fazer. Exato, essa é a intenção. Verdade. Porque você sabe, cara, não tem como eu ter errado isso aqui, né? É só somar, né? Eu não errei. Você tem plena certeza que não errou. Verdade. E você, Eren, o que você achou desse exercício? Bom, como eu já não fazia regra de 3 mesmo, então eu vou só usar essa regra. Não, a gente vai ter que aprender depois a regra de 3, mas a ideia aqui é que não precisemos. Vamos lá, próximo exercício. Em uma quadra, há 40 crianças. Dessas crianças, ó, vamos lá. Gente, muitas vezes, um exercício... Vou até escrever aqui. Organização. O outro lá trabalhava a ideia do implícito. Aqui também trabalha a ideia do implícito, mas principalmente organização. Né? Então eu tenho aqui 40 crianças. Dessas crianças, metade gosta de futebol. Então, metade de 40, 20 gosta de futebol. 1/4 de vôlei. E aqui é um detalhe. O que quebra a galera aqui é o português. Esse 1/4 não é 1/4 dessa metade. Aí tá continuando aqui, ó. Dessas crianças. Nosso pronomezinho demonstrativo. Então, dessas crianças, 1/4 gosta de vôlei. 1/4 de 40. Nada mais é do que o 40 dividido por 4. Dá 10. Então, 10 criancinhas gostam de vôlei. 10% de basquete. Cássio, quem que é 10% de 40? 4. Boa. 4 gosta de basquete. Pra você falar como a gente tá se assusta, errou. Eu não ouvi. E ele fala, né? E aí ele fala, as demais gostam de queimada. O número de crianças que gostam de queimada é... Beleza. Então eu já tenho 20 mais 10 dá 30, mais 4 dá 34. Então eu tenho 34 crianças que gostam de alguma outra coisa. E as demais, ou seja, o restante, que é na verdade 6. Então tem 6 criancinhas que gostam de queimada. Legal esse exercício, né? Beleza. Dúvidas, perguntas por enquanto? Tranquilo? Posso seguir para o último exercício? Beleza, tranquilo. Tá, e licença. Você dá essa aula só de terça mesmo? Não tem um outro dia da semana, outro horário? Não, Ju, por enquanto é somente na terça-feira mesmo. Ai, ai, ai. É um horário zoado pra você? Não, esse horário eu tô fazendo informática, mas essa informática também é a mesma situação, é só de terça, só que ela começa às 7h30 e vai até às 10h30, que eu saí antes para entrar um pouquinho na sua aula, entendeu? Aham. E eu queria realmente acompanhar certinho, mas aí eu vou ver o que eu faço. Entendi. Aqui você fala com a gente, entendeu? Aí não dá para ficar
nas duas ao mesmo tempo. Que a de informática não fala muito, não. Entendi. Pensando assim. Mas só para você saber, se algum dia não tiver na aula, que eu já tenho esse compromisso de informática até setembro. Não, tranquilo, Juliana. Mas Eu assim, tentando. vai seguindo lá conciliar. esses exercícios, vai fazendo elas e dúvida é só mandar lá no grupo, tá bom? Beleza, tá Fique à bom. vontade. Obrigada. Igual eu falei pra vocês já, pessoal, pra vocês que estão aqui na aula. Vocês têm que aproveitar que eu sou de boas. Igual eu te disse, eu tô começando no digital, né? Então, muitas coisas eu tô aprendendo. E essas aulas aqui, elas me ajudam a entender melhor como é a dinâmica no digital, como fazer isso, sabe? Então, todo mundo sai ganhando. Vocês me dão feedbacks, eu ajudo vocês e todo mundo se ajuda. Então, todo mundo ganha. Então, aproveitem. Vai que daqui a um tempo eu tô famoso aí, não vai ter mais tempo. Com certeza. Já pensei nisso várias vezes. Que é, Cássio? Eu já pensei nisso várias vezes. Aí, ó, meu amigo, ó. Sabe? Pensei que tem potencial, vou aproveitar agora. Aproveita, daqui um dia vai estar caro, velho. Exato. Ai, zoeira essa parte. Aí a gente já vai ter desconto, né, Caio? Vai, com certeza. Fala assim, ó. Uma determinada marca de carro de um modelo mais atual reduziu em 12% o consumo de combustível. Se o modelo antigo dessa mesma marca de carro gastava 25 litros de combustível para rodar uma determinada distância, então o modelo novo reduziu o gasto de combustível para rodar a mesma distância para... Gente, é igualzinho aquele outro exercício lá do aumento, do desconto. Ele tá falando assim, que antes eu usava 25 litros para rodar uma distância. E agora, caiu 12%. Caio, mas o que eu faço agora? Quem que é 12%? Gente, calma. Muita calma nessa hora. Primeira coisa, quem que é 10% de 25? Vamos lá, gente. 2,5. 2,5. 10% agora eu não posso mais pensar. Tem que ser no automático. Falou 10%, eu já sei. Bota a vírgulazinha ali, 2,5. Maravilha. Agora vem uma outra sacada, um outro detalhe. O 10% dá 2,5. E se eu fizer isso aqui, ó, pegar o meu 10% e dividir por 10 de novo? 10 dividido por 10 dá 1. Então, para manter a igualdade, 2,5 dividido por 10 tem que dar, lembra, pega a vírgula, ó, e passa para cá. 2,5 dividido por 10 dá 0,25. Então, em outras palavras, 12% é quem? É 10. Gente, isso aqui, na hora da prova, você nem faz desse jeito bonitinho que eu tô fazendo aqui. É muito no automático, tá? 10%, 2,5. 1%, 0,25. 1% de novo, 0,25. Poxa, 0,25, ou seja, 25 centavos mais 25 centavos. 50 centavos. 2,5 mais 50. 2,50 mais 50. 3. Então, o 12%, gente, representa 3 litros. Como o carro reduziu 12%, é 25 litros menos 3. E dá 22 litros. Letra E. Perguntas? Dúvidas nessa questão? Certo, entendi. Entendeu, João? Cássio. Agora ficou interessante. Agora ficou interessante. Legal, né, cara? Muito legal. Falou de gasolina, né? Pois é. Não, aí o que acontece? Você começa a fazer essas contas aí de cabeça, aí você vai numa loja, em restaurante. E se eu pagar à vista? Se eu pagar à vista, a gente dá 2% de desconto, mas dá uma raiva nessas horas. Você vai lá e faz a conta de cabeça. Custa R$200.
Ah, e se eu pagar à vista? Ah, dá 5% de desconto. Gente, olha isso aqui, ó. Exemplo, né? 200. O 10% de 200 é 20. 5%, galera, é a metade do 10. Então, metade do 10 é o 5. Então, metade de 20 é 10. Aí você assim, pô, mano, vou pagar no dinheiro e você vai me dar 5% de desconto só? Dá uma tristeza quando você começa a fazer as contas de cabeça, sabe? É decepcionante. Mas é isso, gente. Você vira um cliente criterioso. É verdade. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, que vocês podem fazer porcentagens. Na verdade, qualquer coisa que envolva grandezas diretamente proporcionais, usando essas ideias. No caso de hoje, foi a porcentagem. Então, você pode fazer a maioria das questões de porcentagem sem fazer conta. E, de novo, num concurso público, você precisa disso. Agilidade, velocidade, mas com muita segurança. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida para a gente terminar a aula de hoje? Não, Caio, perfeito. Meu amigo Alan, tem uma pergunta, dúvida? Tá tranquilo. Maravilha. Cássio e Érica, tranquilo também? Tranquilo. Certo. Muito boa aula. Obrigado. Certinho. Então, eu espero que vocês... É isso, Cássio. Se vocês forem fazer concursos de prefeitura, área policial, área da saúde, enfim, esses concursos, esse conteúdo aqui vai ser o suficiente. Exceto se você for fazer concurso da área fiscal, área de controle, PF e PRF. Aí você tem que aprofundar. Aí não adianta mais ser somente isso aqui de base. Você vai ter que aprofundar. Mas se você não for fazer algum desses concursos que eu falei, isso aqui é o suficiente para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, é só pergunta lá no grupo. Vocês sabem, eu sou de boa, sou acessível, então perguntem. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Aproveita que ele não tá famoso. Obrigado, Érica. Ah, Tchau. até amanhã, até semana que vem. E amanhã vai estar a lista de exercícios no grupo. Tchau, tchau.